Olá, humanos, tudo bem? Vamos continuar a parte de embriologia? Então vamos dar uma revisada primeiro, tá bom? Para a gente poder entrar nessa parte aqui. A partir do momento da fecundação tem a formação do ovo e esse ovo vai sofrer, com aquela única célula, vai sofrer uma série de divisões celulares mitóticas, não meióticas, mitóticas, legal. E a partir daí ele vai se multiplicando, vai aumentando o número de células e diminuindo o tamanho dessas células para ocupar o mesmo espaço. A gente vai entrar então na blastulação, onde vai acontecer a formação do embrioblasto, a formação do trofoblasto, se tiver placenta, legal? E vai terminar com um embrião, um blastocisto. A gente sai da blastulação e entra na gastrulação. Na gastrulação vai acontecer uma invaginação do polo animal, provocando uma dobra e uma formação do blastóparo. Esse blastóparo, se ele estiver formando a boca, ele vai ser protostômio, se ele estiver formando o ânus, vai ser deuterostômio. Vai se fechar e vai formar o arcoêntero com dois folhetos embrionários, a ectoderme e a mesentoderme, e essa mesentoderme vai se diferenciar caso aconteça a evolução do invertebrado em mesoderme e endoderme. Legal, aí passa a ter 3 folhetos embrionários. Depois a gente entra na neurulação. Na neurulação vai ser a gástula, que a gente já viu na fase anterior. Essa neurulação vai acontecer um achatamento da ectoderme. Esse achatamento da ectoderme e da mesentoderme formando a mesoderme vai soltar, essa placa neural vai soltar, vai se ligar e vai formar o tubo neural, formando a neurula, tá legal? Depois a gente vai entrar na organogênese, onde vai acontecer a formação do celoma, onde vai acontecer a formação da notocorda, que é o eixo de sustentação, relembrando que nos vertebrados vai ser substituído pela coluna vertebral. Legal. Bom, para os ovíparos, existe um problema, com casca principalmente, existe um problema. Quando tem a conquista do ambiente terrestre, o ovo com casca, ele tem que ter bem desenvolvido uma série de estruturas que auxiliam o desenvolvimento desse embrião. Essas estruturas são chamadas de anexos embrionários. Eu vou colocar o conceito básico, vou colocar o que acontece nas provas de vestibulares, vou colocar alguns detalhes que não entram muito, mas eles existem, tá legal? Então, anexos embrionários são estruturas que auxiliam o desenvolvimento do embrião, Detalhe, vou colocar uma vírgula aqui, né? Formada apenas por células do embrião. Ok? Formado somente por células do embrião. Esse aqui é o conceito básico dos anexos embrionários. Legal? Bom, daqui a pouco a gente entra na controvérsia, tá? Existem alguns anexos embrionários importantes que a gente tem que saber. Tem o córion, o amnion, a vesícula vitelínica, nós temos, vou colocar aqui a placenta, antes que eu esqueça, e o alantoide. Cada um tem uma função específica. Então, vamos saber essas funções. O córion, ele é uma membrana de proteção. É o que está mais próximo da casca, tá legal? Protege, faz trocas gasosas, facilita nas trocas gasosas e assim por diante. Então vamos colocar aqui proteção só, tá bom? Proteção. O amnion
Vou colocar, ó, vou identificar o córion aqui de uma vez, ó. Ops. Ficou faltando o córion aqui no desenho, cara. Vamos colocar o córion aqui, tá bom? Agora, não tem problema não. A gente coloca agora. Você não copiou mesmo, você não precisa copiar mais. Ó. Agora eu identifico. Aqui, vamos colocar aqui, assim, ó. Pronto, córion. Tá legal? Ele está muito mais próximo da casca. Então a casca está aqui. Legal? Beleza. Quem gosta de fritar ovo, cozinhar ovo, deve perceber que sempre tem uma bolsinha aqui no final. Ou seja, essa membrana é mais curta que a casca. Tá legal? Bom, tem um âmnion que eu vou colocar aqui. Esse âmnion, ele protege o embrião que está aqui. Está aqui. Esse âmnion, ele tem, entre a membrana e essa proteção do embrião, tem um líquido. Esse líquido é chamado de líquido amniótico, porque ele vai ser armazenado pelo âmnion. Então vamos colocar aqui, ó, líquido amniótico. Esse líquido amniótico associado ao âmnion, ele é muito importante porque se esse ovo virar, esse embrião não bate na casca porque tem esse líquido aqui. Então a função dele é de evitar choques mecânicos. Vamos colocar aqui em vermelho, evitar choques mecânicos. No humano, nossa, a bolsa estourou. O que saiu? Líquido amniótico. Se passar do tempo do nascimento e aquela criança, aquele feto, começar a respirar dentro da mãe, ele vai aspirar o líquido amniótico. Isso pode provocar algumas lesões neurológicas importantes por falta de oxigênio. A vesícula vitelínica vai servir para nutrição. Essa nutrição ela é rica em vitelo. Essa vesícula vitelínica nos ovíparos corresponde, no caso do ovo da galinha, corresponde à gema, tá legal? Não corresponde à clara, corresponde à gema do ovo. Rica em proteínas, ricos em lipídios, ricos em colesterol, que é a matéria-prima para o desenvolvimento do embrião, tá legal? Então o embrião vai, à medida que ele vai crescendo, ele vai consumindo isso daqui. Então diminui a vesícula vitelínica e aumenta o tamanho do embrião. Como toda síntese proteica, como todo processo metabólico tem lixo, esse lixo tem que ser armazenado em algum lugar. Ele vai ser armazenado aqui no alantoide. Então vamos colocar aqui, ó, alantoide. Armazenamento de excretas. Legal? Então vamos identificar todo mundo aqui, ó. Vesícula vitelínica. Legal? E aqui o alantoide. Tá bom? Isso aqui, esse gráfico aqui, não se preocupa não, porque isso aqui é um desafio para vocês, ó. Pronto. Para não ficar um negócio muito apertado. Então, olha só. Isso aqui vai ser importante para o desenvolvimento do embrião. A placenta, exclusiva de mamíferos, substitui uma série de anexos embrionários. O mamífero não deixa de ter os anexos embrionários, só que eles ficam mais atrofiados, porque a placenta ela vai ser responsável pela proteção, pela defesa, pela nutrição, pela liberação de excretas, e pela produção de hormônios. Então agora, quem tem placenta consegue ter atrofiado um monte de anexos embrionários. De novo, não deixa de ter, tá legal? Então agora o mamífero ele consegue se deslocar levando o filhote. Isso é uma vantagem evolutiva muito grande. Ele vai nutrir pela própria mãe, o alimento dela vai servir para a mãe. E algumas mães têm alguns
sentidos mais apurados, porque o feto ele é bem mais sensível do que a mãe. Então, algumas substâncias que a mãe faz ingestão e que tende a ser tóxico para o feto, não vale para todos os fetos, tende a ser tóxico para o feto, vai uma ordem para a mãe assim: mãe, eu não gosto disso, joga fora, por favor. Eu vou te dar a sensação de enjoo. Então você começa a ter aquela série de enjoos, tá bom? Bom, a questão aqui, vamos pro ovíparo, tá legal? A questão aqui é o seguinte: esse embrião aqui, tá vivo ou tá morto? É vivo, né? Ele tá trabalhando com isso. Legal. Ele respira? Legal. Respiração aeróbica ou anaeróbica? Hein? Aeróbica. E agora tem um problema. Como é que ele vai conseguir oxigênio? Ele está dentro da casca? Cara, fica um negócio difícil. Olha que legal. A casca é porosa. Sentar naquele ninho, proteger o ovo e aumentar a sua temperatura, expande o tamanho dos poros. Isso faz com que as trocas gasosas aconteçam na casca e que vai passar para o córeo. Tá legal? Então, aquela ave fica sentada um tempão, de repente ela levanta, bate as asas. Ela não bate as asas para dar uma alongada, ela bate as asas para trocar aquele ar cheio de gás carbônico e colocar um ar mais fresco, rico em oxigênio e sentar de novo. E agora as trocas acontecem de novo, tá legal? Bom, então ele vai se desenvolvendo aqui, tudo direitinho. Então, à medida que ele vai crescendo, se você quiser, não é para você fazer um teste, já fizeram. Pegaram um ovo desse, chamado de ovo galado ou fecundado, e colocaram verniz em torno. Se coloca verniz, tampa os poros. Se tampa os poros, o embrião morre, tá legal? Não é para você fazer isso. Se liga. Esse embrião vai crescendo, vai consumindo isso daqui, e isso aqui vai aumentando. Então, à medida que isso aqui diminui, o embrião cresce e o alantoide cresce porque é lixo. Ok? Olha o desafio para vocês. Aqui eu tenho o peso do ovo em função do tempo. A pergunta é: um ovo fecundado, está no ninho, tudo direitinho, está se desenvolvendo dentro do tempo. A pergunta é: à medida que o tempo passa, esse ovo aqui não altera o seu peso? Ele fica mais pesado? Ele fica mais leve? Ele fica mais pesado e depois mais leve? Ou ele fica mais leve e depois mais pesado? Como é que acontece? Qual que você ia marcar? Deixa esse fio tá me atrapalhando de novo. O que você ia marcar? De novo. O peso do ovo é em função do tempo. Esse ovo foi fecundado, está no ninho, a fêmea está ali direitinho, ele está se desenvolvendo numa velocidade normal. Eu quero saber o seguinte: o que acontece com o peso desse ovo ao longo do tempo? Não se altera? O ovo fica mais pesado? O ovo fica mais leve? O ovo fica mais pesado e depois mais leve? Ou ele fica mais leve e depois mais pesado? Uma prova objetiva. Você ia marcar o quê? E aí, como é que você vai fazer? Pensa direitinho e tal. Tira aí um print aí para você. A gente vai dar uma pausa, a gente volta falando sobre a placenta e respondendo essa questão aqui, que é o tempo que você tem para ficar esperto. Tá legal? Daqui a pouco a gente volta, manos. Sacanagem falar agora, né? Falo no próximo.